bem? Como você passou a sua semana? Mais um sábado chegou e vamos ter mais uma salinha. Virtual, né? Mas ainda é a nossa salinha. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Nos abençoe e nos proteja em nome de Jesus. Amém. Essa semana temos duas novidades. A primeira novidade é a Daisy. Vamos ver o vídeo da Daisy? É impossível para os homens, é impossível para Deus. Lucas 18, 27. Muito legal! E a nossa outra novidade é que a Ana Laisa fez aniversário 9 anos. Parabéns, Ana Laisa, que Deus te abençoe, te proteja, a você e a sua família, com muitos anos de vida e que você permaneça assim, crescendo, sempre firme nos caminhos do Senhor. Combinado? E agora nós vamos ver o que o tio Enoque preparou pra gente. Bom sábado, crianças! Como estão? Como passaram a semana? E aí, já se inscreveram para ir na igreja? O pai de vocês, né? Porque crianças só podem ir acompanhadas dos pais. Amanhã eu vou com o Eric, hein? A gente se inscreveu para o segundo culto. Faz tempo que eu não vou na igreja, que já tem 8 meses. 8 meses que a gente não vai na igreja. Um pouco mais, 9, 2, 11, enfim. Não tô bom nas contas hoje. Mas, já que a gente tá falando de contas são bom para medir coisas. Será que a gente consegue medir o amor de Deus? Será que tem um número que expresse o tamanho do amor de Deus? Eu quero que vocês imaginem algo que se possa comparar ao amor de Deus. Quer ver? Eu vou fazer uma frase e vocês completam ela. Olha só. O amor de Deus é tão grande como... E aí? Tão grande como o quê? Grande como uma cidade? Alguém falou cidade? Ou alguém deve ter pensado aí, o amor de Deus deve ser grande como um rio. Ou grande como o oceano, grande como o mar. Será que é como o mar? Ou será que é como um planeta? Como uma estrela? Como uma galáxia? E aí? Qual será o tamanho do amor de Deus? Qual será o tipo do amor de Deus? Você ama muito o seu pai, sua mamãe, não é? Será que esse amor seu pelo papai e pela mamãe é do tamanho do amor de Deus? Ou será que o amor de Deus ainda é maior? Pense em uma palavra que descreva o amor de Deus. Será que eu posso falar? O amor de Deus, eu perguntei pro Eric. O Eric falou assim, que o amor de Deus é infinito. É verdade, o amor de Deus é infinito. Mas só isso, mesmo no infinito parece pouco diante do amor de Deus. O amor de Deus é maravilhoso? Sim, é maravilhoso, mas ainda é pouco, né? Sei lá, não parece não ser, nenhuma palavra humana parece ser suficiente para descrever o amor de Deus. Quer ver um exemplo disso? Uma vez no sermão eu escutei esta comparação, esta análise de um texto bíblico e eu fiquei maravilhado com isso. Vou compartilhar com vocês. O pastor falava daquele capítulo do Evangelho de João, João 3,16. Esse verso é bem conhecido, hein? Eu acho que vocês até devem saber de cor. É aquele, porque Deus amou o mundo. Você sabe, né? Os apóstolos recebiam orientações do Espírito Santo de Deus e eles falavam não de si mesmos, eles falavam as coisas que Deus queria que ele falasse. E o apóstolo João, que era um dos apóstolos de Jesus, né? Também profeta, foi ele que escreveu o livro do Apocalipse. Ele viu coisas incríveis e descreveu coisas, mas só que quando ele foi escrever do amor de Deus, ele não achou uma palavra. Ele não achou uma palavra e ele escreveu assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você viu? Ele não achou uma palavra, ele falou, Deus amou o mundo de maneira maravilhosa, Deus amou o mundo de maneira grandiosa. Não que não fosse, mas ele achou que essas palavras eram
pequenas diante da grandiosidade do amor de Deus. Então, ele não achou nenhuma palavra, ele usou assim tal, um exemplo sei lá, de incomparável, de coisa incomparável. Ele falou assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é João 3, versículo 16. Então, o amor de Deus é como combustível para o nosso corpo. Não há palavras que possam descrever o amor de Deus. Nós nos movemos por causa do amor de Deus. Sem o amor de Deus por nós, nós estaríamos mortos e consumidos, nós não estaríamos aqui. Então, nós devemos ser gratos a Deus por esse amor imenso que Ele tem por nós. E a história de hoje, a tia Bel vai contar uma coisa sobre o amor de Deus. O amor de Deus tão grande que foi combustível para alguém. Crianças, forte beijo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ontem, na quinta-feira, foi aniversário da minha sobrinha Ana Laisa. E aí, ela fez um bolinho maravilhoso e chamou o tio dela para ir lá comer. né? Adivinha quem eu encontrei lá? A tia Núbia, a Lorena e a Beatriz, que fazia tempo que eu não via. Foi muito bom ver aquelas meninas. A Lorena, adivinha, tá quase do meu tamanho. Que menina que cresceu. A Bia tá quase do tamanho da mãe dela. E como é que vocês estão? Vocês também estão grandões? Faz tempo que eu não vejo vocês. Eu pensei, se elas cresceram, acho que todo mundo cresceu, né? Arthur, que tamanho você tá, Arthur? E Deise também. A Luísa. A Júlia. A Júlia, outro dia eu vi a foto, um stories da mãe dela. A Júlia tá uma moça grande também. Mas, gente, vocês não passaram nem um ano direito, vocês já cresceram muito. Eu não cresci nada. A única coisa que cresceu foi a minha testa, ficou um pouco maior, minha testa tá ficando grande. Não sei como é isso, mas enfim. Gente, feliz sábado para vocês. Vamos falar a mensagem dessa semana? A mensagem dessa semana é a seguinte: Jesus nos concede gratuitamente seu amor e graça, tá bom? Jesus nos concede gratuitamente seu amor e graça. Gratuitamente seu amor e graça, sabe por quê? Só mais um comentário. Porque a gente não merece. A gente não merece o amor de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para que nos tornemos dignos de receber o amor de Deus. Então, só porque o amor de Deus mesmo é incomparável que Ele nos ama. Porque se o amor de Deus fosse um pouquinho parecido com o nosso, Deus já não ia amar a gente, porque a gente não merece. Mas olha que lindo, né? Beijo, feliz sábado, tá bom, gente? É isso aí, né, tio Enoque? A gente não consegue medir o amor de Deus por nós. Mas graças a Deus por isso, que mesmo sem merecer, Ele nos ama e nos cuida tanto. Muito bom. Vamos saber agora a história da nossa carta missionária. História de hoje, a avó recupera a voz. Hashimi, uma garota de 15 anos, não gostava de ficar sozinha em casa com a avó em Bayongal, uma cidadezinha numa região centro-sul da Índia. Sempre que a mãe saía de casa, a avó gritava no ouvido da neta: "Você está deixando os deuses dos nossos ancestrais e adorando a um Deus desconhecido." Depois que um vizinho falou de Jesus para a mãe de Hashimi, toda semana ela ia com a filha à igreja. Isso deixava a avó confusa e irritada. Ela não se conformava. "Há um templo perto de nossa casa. Você pode frequentá-lo em vez de ir à igreja cristã." A menina tentava explicar à avó que se ela fosse junto na igreja cristã, poderia entender melhor o que ela sentia e talvez pudesse parar de criticar tanto assim.
Certo dia, a avó começou a perder sua voz e não conseguia mais gritar com Hashimi todas as vezes que sua mãe saía de casa. O tempo passou e Hashimi se matriculou no internato adventista para estudar. Nas férias, ao visitar a família, sua avó tinha perdido totalmente a voz. Ela ficou triste pela situação, mas aliviada porque não ouviria mais os gritos contra sua fé. Estavam todos muito preocupados com a saúde da vovó e tiveram que ir ao hospital. Lá, o médico disse que teria que ser feita uma cirurgia. O medo tomou conta da avó. Hashimi então disse: Por que você não ora para seus deuses curarem você? E assim aconteceu. Por 4 meses, a avó orou aos deuses de madeira e pedra, mas sem resposta. Ela entendeu que eles não tinham poder de nada mesmo. A mãe de Hashimi contou aos amigos da igreja sobre a situação e todos oraram pela avó. A cirurgia foi feita e, graças a Deus, foi um sucesso. Depois de 3 meses, a avó foi para casa recuperada e agora não mais criticava Hashimi. Louvo a Deus, porque minha avó entregou seu coração a Jesus. Antigamente, nós precisávamos nos esconder para servir a Jesus, mas agora ela vem com a gente na igreja. Estou muito feliz. Hashimi é aluna na escola adventista de Azanagar, para onde nossas ofertas irão neste trimestre. Ela conta: Todos os dias temos cultos pela manhã e à noite no nosso residencial. Agradeço a Deus porque essa escola é luz na minha vida. Gostaria de entregar meu coração a Jesus para sempre. Parte da oferta do trimestre ajudará a escola de Hashimi. Ela está feliz e agradece suas ofertas. Viu só? Gente do céu, que história, não? Perdeu a voz, depois voltou a falar, mas Deus tem um propósito em todas as coisas. E depois disso, passou a acreditar no Deus verdadeiro e poderoso e parou de implicar com a filha e com a neta. Que maravilha, não? Deus é muito poderoso, tem os seus caminhos e os seus propósitos, mas com o objetivo da gente sempre o quê? Ser fiel e aceitar que Ele é o nosso único Deus. Muito bem, graças a Deus por isso. Agora a gente vai ver a história da tia Bel. Bom dia, crianças! Feliz sábado! Que bom, né, que estamos novamente aqui para mais uma lição. A nossa lição de hoje fala de tristeza para alegria. Jesus andava com um grupo de pessoas numa estrada empoeirenta, cheia de pedras, com montanhas, e eles estavam caminhando rumo à cidade de Naim. E no caminho, todas as pessoas que apareciam doentes, com problemas, Jesus curava. E eles estavam andando felizes, conversando, quando de repente, bem na entrada da cidade, eles se depararam com um cortejo. E Jesus, então, e seus amigos pararam. E eles perceberam que uma mulher chorava muito. Aí, quando o cortejo foi se aproximando, eles ficaram sabendo que era uma viúva e que agora tinha perdido seu filho. E ela chorava inconsolada, chorava muito. E Jesus então se encheu de tristeza ao ver aquela mulher chorando tanto. E conforme o cortejo foi se aproximando, ele ficou sabendo que o filho dela havia morrido e que o seu marido também havia morrido pouco tempo antes. E que a pessoa que cuidava dela depois da morte do marido tinha sido esse seu filho, seu único filho. Ela não tinha nenhum filho mais. E então agora ela ficou sozinha, sem ninguém para ajudá-la, sem ninguém para cuidar dela. E provavelmente ela ficou sem casa e sem condições para viver. Então ela estava muito triste. E Jesus se compadeceu daquela tristeza. E Jesus então se aproximou daquele cortejo e disse para ela: não chore, mulher.
e ele colocou a mão sobre o caixão que seu filho estava morto. E naquele momento, então, o cortejo parou. Todas as pessoas pararam e ficaram esperando o que ia acontecer. E Jesus, então, olhou para o corpo daquela mulher, para o corpo do filho daquela mulher já no caixão e disse assim: jovem, levante-se. E então aquele jovem sentou no caixão. E Jesus disse para a mulher: eis aí o seu filho. Aquela mulher ficou tão feliz, gente, que agora ela abraçava o seu filho e ela chorava muito, mas agora não era mais de tristeza, agora era de alegria. E Jesus então ficou muito feliz ao ver aquela mulher feliz também. E as pessoas que haviam presenciado aquele milagre ficaram maravilhadas. Vocês sabem que esse foi o primeiro milagre de ressurreição de Jesus na terra? Quando ele esteve aqui, foi o primeiro milagre de ressurreição. As pessoas tinham visto vários milagres de Jesus, mas menos ressuscitaram uma pessoa. E eles então espalharam aquela notícia para todos os lados. E aquela mulher não havia pedido nada para Jesus. Acredita que ela não pediu para Jesus ressuscitar seu filho. Por que Jesus ressuscitou? Porque ele se compadeceu dela. Ele viu a tristeza no seu coração. Ele viu que ela ia ficar desamparada. Por isso que ele ressuscitou o seu filho. Vocês sabem que Jesus também, ele quer nos fazer feliz. Ele quer nos ajudar. Ele não quer que tenhamos tristeza. Ele quer que todos sejamos felizes. E ele, então, espera que nós acreditamos nele, no milagre da vida. E então aquela mulher, gente, foi embora feliz. E Jesus quer nos dar felicidade também. Ele quer que, quando ele voltar, ele quer ressuscitar as pessoas que entregaram o coração para ele antes de morrer. E ele deseja que nós façamos isso. A nossa frase de hoje fala assim: Jesus nos concedeu gratuitamente o seu amor e graça. Ele nos deu sem nós pagarmos nada. Ele nos deu gratuito. E o nosso verso áureo fala assim: transformarei o lamento deles em júbilo, e eu lhe darei consolo, alegria em vez de tristeza. Foi isso que Jesus fez com aquela viúva. Ele deu consolo e alegria para ela. Basta nós acreditarmos que Jesus também quer fazer isso por nós. Até a próxima lição. A próxima lição fala de um grande banquete. Vai ser uma lição muito bonita também. Estudem a lição, crianças. Até o próximo sábado. Eu gosto muito dessas histórias. Quanto Jesus se importa conosco, o quanto Jesus se compadece das nossas dores. Não é demais, crianças? Então, fique sempre sabendo no seu coração que Jesus te ama, que Jesus quer o seu melhor e que Jesus está do seu lado sempre. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos aceita, porque o Senhor cuida de nós. Nos dá, Senhor, a tua paz, nos ajude a confiar em ti sempre. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a nossa salinha de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E sábado que vem tem mais. Beijo!